Estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. José Eduardo Melling. O professor Dr. José Eduardo, ele é procurador do município, advogado, é mestre em Direito e titular da cadeira de Direito Civil aqui da Uniara para o primeiro ano do curso de Direito. Professor José Eduardo, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre a carreira do procurador do município, que é uma carreira um tanto quanto desconhecida, mas que tem um papel de extrema relevância, e até mesmo não só os alunos, mas a população de uma forma em geral não conhecem bem essa carreira de procurador do município, mas ela tem, como eu disse, um papel importante, até porque todas as questões jurídicas ligadas ao município são atreladas a ela. Então eu gostaria que o senhor começasse dizendo exatamente o que é o procurador do município. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. Bom, professor Galhardo, em princípio eu quero começar agradecendo o convite que me foi feito, né? Já estou aqui na Uniara como professor faz quase 6 anos, mas como aluno desde 1995. Então é uma honra poder estar participando. Então, mais uma vez, agradeço o convite e agradeço a TV Uniara por ter se lembrado do meu nome. Muito obrigado. O procurador do município, ele é o bacharel em Direito, inscrito na OAB e que prestou concurso público para representar, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial, a pessoa jurídica de direito público, município. Certo, quer dizer, ele é quem vai estar dentro desta situação jurídica, não só na defesa, mas às vezes também como autor de ação, representando o que todo mundo chama a prefeitura da cidade, que na verdade não é a prefeitura. Exatamente. A prefeitura é o local onde funciona, né? Todo mundo fala, é a prefeitura. Público, né? Pois é. E aí, dentro dessa representatividade, a primeira coisa que me pareceu importante aí já na fala do senhor é que esse exercício dessa atividade, ela se dá através de concurso público, então. Sim, obrigatoriamente através de concurso público, até por força do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal de 88. Anteriormente, havia a possibilidade de ascensão na carreira. Por exemplo, algum servidor público que eventualmente se bacharelasse em direito poderia haver uma ascensão na carreira sem o concurso, ou até mesmo o ingresso. Hoje não é mais possível. Necessariamente concurso público. Veja, embora não haja uma previsão expressa do cargo de procurador municipal na Constituição de 88, ele se enquadra na regra geral do artigo 37 como, então, um servidor público. Então, somente por meio do concurso público, de provas e títulos. Isso que eu ia perguntar. E como é esse concurso, professor José Eduardo? Até para que os nossos alunos possam conhecer e se interessar por essa carreira. Em verdade, o concurso varia de município para município. Há concursos que são compostos por uma única fase, em que há a parte preambular, que são os testes, e depois algumas dissertações ou questões abertas. Em outros municípios, além dessas fases, existe uma fase oral, também uma fase prática, ou seja, lança-se um problema jurídico que, em tese, envolveria o município e ele tem que tomar a medida jurídica cabível. E, além disso, também a questão dos títulos, mas mais para fins de desempate, né? É o que eu sempre comento com os alunos. Em um concurso público, não adianta você só ter título se você não passar nas provas. Né? Não vai adiantar nada. E, num primeiro momento, há uma ideia de que o procurador do município ele vai estar defendendo o município, especialmente nas questões de impostos, cobranças, tributos, etc. Eu queria que o senhor falasse agora da área de abrangência desse profissional. Não é só na questão tributária, me parece, né, professor José Eduardo? Não é. A questão tributária, ela é a questão que em volume, né, pelo enorme volume, vulto, acaba tendo mais destaque. Mas qualquer situação jurídica em que o município esteja envolvido, vai haver a atuação do procurador municipal. Por um exemplo, uma questão envolvendo desapropriação, retomada de um imóvel. Trânsito.
batida de carro da prefeitura? Sim, porque aí vai ter a questão de se apurar a lesão quem é a ao culpa, patrimônio etc. público e a responsabilidade. Ou, por exemplo, a defesa do município em uma ação que se mova contra o ente calcada na responsabilidade objetiva. Uma outra questão também muito importante, que é Tribunal de Contas. Ah, perfeito, isso é Então, importante. auxiliar na prestação das contas públicas, elaborar justificativas, defesas, recursos dentro do Tribunal de Contas. E é uma questão que o senhor colocou também no começo da sua fala, nesse trabalho administrativo, né? Quer dizer, o Tribunal de Contas não é um órgão, digamos, da Justiça, do Poder Judiciário. Não é. Mas o procurador do município atua também nessas instituições que são extrajudiciais, vamos dizer assim. Sim. Cartórios de tabelionatos, cartórios de registros, Por exemplo, etc. existe a possibilidade, por exemplo, de se extinguir o crédito tributário por meio de uma dação em pagamento de um bem imóvel. Receber o imóvel para pagar o imposto. Receber o imóvel. Pois bem, esse trâmite, município, cartório de notas e depois cartório de registro de imóveis, o procurador participa. Interessante. Também nesse âmbito preventivo existe a questão da análise prévia de um contrato administrativo, de um parecer em uma licitação. Ah, perfeito. Até em projetos de lei ou mesmo na regulamentação das normas. Ou seja, existe uma atividade também no sentido preventivo. Perfeito. Para se evitar depois uma demanda judicial. O senhor falou projeto de lei, me chamou a atenção isso. Quer dizer, se o prefeito quer fazer um projeto de lei para mandar para a Câmara, ele pode, e aí eu até perguntaria se isso tem ocorrido, se tem sido até uma praxe, ele pode se servir de um parecer jurídico do procurador do município? Necessariamente. Ah, obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Ele pede esse parecer? Pede porque é uma questão de segurança. Certo. Né? Até para evitar que uma norma, tanto ilegal quanto inconstitucional, ou que, por exemplo... possa trazer prejuízo ao município. Ou uma norma que tenha termos contraditórios Entendo. no seu texto, enfim. Qualquer problema no sentido da legalidade ou da constitucionalidade vai, então, ser analisada pelo procurador do município nesse parecer. Quer dizer, é uma função, eu diria, bastante importante, porque, afinal de contas, no primeiro momento que passaria a ideia de ser um advogado da prefeitura, né? O que todo mundo fala é prefeitura, o advogado da prefeitura, mas na verdade é muito mais do que isso. Na verdade, é garantir que o poder público municipal esteja calcado dentro do direito, até para não sofrer nenhum revés, nenhum prejuízo e não causar prejuízo social. Exatamente. E principalmente porque, caso haja uma demanda judicial, aquele procurador que atuou na área preventiva, ele vai ter mais elementos para elaborar a defesa. Sem dúvida, ele fica mais armado juridicamente. Ele já está mais íntimo do assunto. E esse procurador pode atuar tanto na defesa do município, como também como autor de alguma ação. Veja bem. Em favor do município, por exemplo. Não, como autor não. Não poderia. Só exercendo a defesa. A capacidade postulatória, mas em nome do ente. Ah, sim. Então, por exemplo, uma ação de regresso tem que ser movida, ou a ação de retomada de um imóvel, as próprias execuções fiscais. É sempre o município representado pelo seu procurador. Da mesma forma, por exemplo, alguma questão que envolva, por exemplo, um crime contra a ordem tributária. Certo. O município, representado por um dos procuradores, leve então essa notícia ao Ministério Público para que ele então tome as medidas que entender cabíveis. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença do professor Dr. José Eduardo Melli. Professor José Eduardo, que é procurador do município e professor aqui na Uniara, e nós estamos falando exatamente sobre essa carreira de procurador do município. Professor José Eduardo, eu queria agora saber o seguinte, um funcionário da prefeitura, né? Vamos continuar falando prefeitura, porque todo mundo fala prefeitura, né? Não é do município, não é... Sem problemas. O funcionário da prefeitura, ele tem condições, ele tem o direito, enfim, ele tem a assistência jurídica do procurador do município. Vamos imaginar que ele, no seu trabalho, um atendente lá do posto de saúde, ele sofreu algum problema lá, alguém ofendeu ele, ou enfim, aconteceu algum problema envolvendo esse funcionário, e aí eu pergunto, o procurador do município atua nesses casos do funcionário ou não atua? Não, não atua. Tá. O que ele, na verdade, pode atuar é presidindo uma sindicância, né, para se apurar se houve alguma falta grave, quem foi o autor, e que depois venha culminar aí num procedimento administrativo. até para demissão desse funcionário. Mas juridicamente... Juridicamente não. Se ele tiver, por exemplo, ele teve um problema com outro funcionário, se ele quiser promover uma ação, ele vai ter que contratar um advogado. Propriamente. Isso não é possível. Entendi. Pode acontecer, às vezes, dois funcionários que trabalham num serviço da prefeitura acabam tendo algum problema qualquer e aí, então, o procurador não atua nessa área. Ele não atua também em atenção ao princípio constitucional da moralidade, porque quem remunera o procurador é o ente público e não um funcionário. O particular. Né? Então, na verdade, ele estaria se beneficiando. Então, pelo princípio da moralidade e também da legalidade, porque cada município possui uma lei orgânica e se criou procuradorias, elas vão ter as suas leis orgânicas. Então, há uma disciplina, ou seja, o procurador defende o ente. Entendi. E não um outro servidor público. Entendi. E agora eu queria saber a respeito da compatibilidade dessa função com o exercício da advocacia. Quer dizer, o procurador, então, é um advogado do município, mas ele tem as mesmas prerrogativas de um advogado comum, ele tem os mesmos direitos, ele tem impedimentos, por exemplo, para exercer a advocacia privada. Como é que é isso, professor José Eduardo? Olha, funciona assim. Algumas procuradorias, elas prevêem o regime da exclusividade de maneira obrigatória, ou seja, o sujeito ele passa no concurso, é empossado no cargo, ele somente é procurador. Geralmente, existe uma previsão até de uma remuneração um pouco diferenciada. Porque ele só faz isso. Por conta da exclusividade. Outras não prevêem a exclusividade e em algumas existe a possibilidade de se optar pela exclusividade ou pela não exclusividade. Entendi. Quer dizer, depende da lei do município. Depende da lei do município. Agora, impedimentos genéricos para os procuradores. Eles não podem advogar contra o ente público que os remunera, efetuar manifestações contrárias ao ente, e também, por exemplo, praticar a chamada advocacia administrativa, que é crime, ou seja, tratar de assunto de particulares internamente para levar algum tipo de vantagem. Entendo. Agora, o que regula a carreira do procurador municipal é a lei orgânica do município, que geralmente prevê a criação de uma lei da procuradoria, e ali, então, existe um rol de impedimentos, dentre esses que eu falei. Fora isso, o procurador municipal, ele também está sujeito ao Estatuto da Advocacia sim. E também ao Código de Ética da Advocacia. Perfeito. Então, nada obstante ele tenha um regime jurídico enquanto advogado público, que foi elaborado pelo ente ao qual ele está vinculado, existe também as prerrogativas e as proibições constantes do Estatuto da OAB e do Código de Ética. Perfeito. Há, em verdade, também algumas questões processuais que algumas pessoas até interpretam como uma vantagem. É isso que eu ia perguntar. Se agora, no andamento do processo, esse procurador tem alguma vantagem ou alguma desvantagem ou tem algum direito diferenciado dos advogados de uma forma geral? Na verdade,
Há algumas diferenças, mas isso não é em atenção ao cargo dele ou um privilégio para ele. Na verdade, o que algumas pessoas entendem como vantagens são, em verdade, medidas de apoio no sentido de se resguardar o interesse público. Certo. Por exemplo, a regra do artigo 188 do Código de Processo Civil, que diz que os entes públicos da administração direta, eles têm o prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer e, em geral, em dobro para falar nos autos. Por que isso não é uma vantagem? Pela quantidade de trabalho. Processo. São muitos processos. Imagino. E, por exemplo, nas execuções fiscais, a intimação ou a notificação que é feita para o procurador, ela é sempre pessoal. Entendo. Não é só via imprensa. Entendi. Ou seja, uma coisa não exclui a outra, mas o prazo começa a fluir a partir da intimação ou da notificação pessoal. Não é vantagem, porque é muita coisa. Imagina o advogado que não é procurador, ele é intimado pela imprensa e a partir dali ele já dá andamento no seu trabalho. Agora, o procurador precisa ser intimado pessoalmente e aí, evidentemente, quando vem essa intimação, ele tem que analisar o que é, ele tem que conhecer e isso leva todo um tempo. Exatamente, e são muitos processos, né? Um município do porte de Araraquara comporta, por exemplo, em matéria de execução fiscal, 60 mil em andamento. 60 mil processos de execução fiscal. Só execução fiscal, De fora execução, as matérias que não são execução fiscal. E eu ia perguntar agora também do quadro, né? O senhor é procurador do município aqui de Araraquara. Eu perguntaria quantos procuradores tem no município de Araraquara? Então, no município de Araraquara, por força de recentes alterações aí na legislação municipal, foram criadas 2 procuradorias. Então, uma que é chamada Procuradoria-Geral do município, que cuida de toda a matéria que não for fiscal. E a outra procuradoria, essa a qual eu me vinculo, que é a chamada Procuradoria da Fazenda Municipal. Então, qualquer ação que envolva matéria fiscal... Cobrança de IPTU... IPTU, ISS, enfim, ou mesmo taxas, né? Qualquer matéria tributária que o município tenha em interesse, tanto como autor ou quanto réu, essa procuradoria cuida. Então, por exclusão, todos os outros assuntos ficam vinculados a outra procuradoria. Dá para dar conta, professor José Eduardo? Tem que dar conta, tem que dar conta. Mas o volume deve ser realmente bastante excessivo, né? O volume ele é excessivo, mas por conta desses prazos diferenciados... Acaba dando... E quantos são procuradores no total? Bom, no total, nós estamos mais ou menos em 20 procuradores. 20. Na área fiscal, nós estamos hoje em 5. Tá. Professor José Eduardo, nosso programa está chegando ao final e a proposta de nós discutirmos esse tema é não só que a sociedade conhecesse exatamente que existe aí um defensor em favor do município e na verdade, que está defendendo toda a sociedade, porque enquanto dinheiro público, na verdade, está defendendo a sociedade. E também porque é uma carreira, enfim, digna, brilhante para recomendar para os nossos alunos. Mas para finalizar, eu perguntaria, essa carreira, ela tem planos de carreira, ela tem degraus, ela tem prazo? Como é que funciona nessa parte estrutural da carreira? Bom, especificamente em Araraquara, há, por conta de lei, a previsão de vários níveis, né? Ou seja, você ingressa como procurador nível 1, referência X, por exemplo. Então, existe um prazo de 3 anos, que é o prazo do estágio probatório. Certo. Após esse prazo, se não for caso de demissão do funcionário por conta de algum... Erro, alguma coisa? Eu não diria nem erro, mas alguma irregularidade que justifique isso. Então, a partir do momento em que ele ultrapassa o estágio probatório, ele já sobe um nível na carreira. Perfeito. E aí depois isso vai se dando de acordo com os critérios da lei. Da lei, perfeito. Uma profissão dessa, o senhor que abraçou essa profissão, ela tem sido procurada, esse concurso tem sido procurado pelos profissionais de direito de uma forma geral? Tem sido procurado. Tem? No concurso que eu prestei, a título de exemplo, havia uma vaga e houve
quase 300 inscritos. Olha só, Né? 300 para 1, né? 300 para 1. Pois é, então nós falamos aqui sobre o procurador do município com o professor José Eduardo Melling. Eu agradeço muito a presença do professor e lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Bom, eu reitero os agradecimentos à Uniara, à TV Uniara, ao professor Galhardo, que é meu amigo e é meu colega, e eu espero ter, de alguma forma, contribuído para esclarecer como funciona a carreira de procurador municipal e ressaltando que em Araraquara existe a possibilidade de estágio na área. Que bom. Olha aí, os alunos que fazem aqui o curso de Direito podem procurar, então, fazer estágio lá. É feito um cadastro na Secretaria de Inclusão Social. Perfeito. Na verdade, até para dar oportunidade para jovens que têm aí... Porque é remunerado esse estágio? É remunerado, mas o principal critério é analisar a condição econômica desse jovem. Questão social, que bom. Então, existe essa possibilidade. Então, fica o recado. Fica o recado e eu permaneço aí à disposição para eventuais dúvidas que podem ser encaminhados aí para o e-mail direito@uniara.com.br. Professor José Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.